Um salve a todos do canal Histórias de Entidade. Pessoal, você já ouviu falar sobre Zé Preto? Sim, uma entidade chamada Zé Preto. No caso, um malandro chamado Zé Preto. Eu sei que você deve estar se perguntando o seguinte: Zé Preto seria o mesmo que Zé Pretinho? E a resposta é não. Zé Preto é Zé Preto e Zé Pretinho é Zé Pretinho. É claro que podem ter nomes parecidos, mas não são as mesmas entidades. E outra pergunta que eu vou fazer para você. Você sabia que existem malandros muito mais antigos ou mais velhos do que o famoso e conhecido Zé Pilintra? Sim, no caso é o malandro que vamos falar hoje, malandro Zé Preto. Antes de mais nada, pedimos que você curta esse vídeo, porque aqui a gente vai trazer a história desse malandro, história de vida, né, como ele viveu, porque isso é um exemplo pra gente. Além disso, vamos trazer as características dessa entidade, como ela trabalha, qual é a sua função, campo de atuação, cores de vela, até firmezas, vamos trazer sobre essa entidade. Ou seja, é um vídeo bem completo falando sobre a entidade. E uma coisa interessante, nós trazemos vídeos aqui toda semana, trazendo histórias de entidade, não só isso, viu? Trazendo também as características e a personalidade dos médiuns que trabalham com respectiva entidade. Então acompanhe até o final. E se você deseja aí que a gente traga alguma história em específico para vocês, basta ser inscrito aqui do canal e, é claro, deixar o seu comentário neste ou em qualquer outro vídeo aqui postado. E como é um malandro que provavelmente você não conhece, eu acho que esse vídeo já vale a sua curtida, não vale? E já que muita gente não conhece, compartilha. Deixa nos comentários se você conhece essa entidade ou não. Mas enfim, sem enrolação, vamos falar sobre Zé Preto. Bora pro vídeo. Pois bem, pessoal, para a gente contar essa história para vocês, a gente tem que começar lá no período da escravidão. Sim, Zé Preto nasce no período da escravidão. Você sabia que a escravidão ou a escravatura acaba aqui no Brasil em 1888, após a Princesa Isabel assinar ali a Lei Áurea. Porém, nosso querido Zé Preto nasce em 1878, ou seja, 10 anos antes da abolição da escravatura. Então Zé Preto já nasce na escravidão e ainda pegou este período pegou este período ruim aí da nossa história. Então Zé Preto sofre muito ainda com a escravidão. Lembrando que Zé Preto era filhos de escravos, tá bom? Vamos lá, para vocês compreenderem. Zé Preto nasce em uma fazenda no estado de Pernambuco, na cidade de Ipojuca. Sim, ele nasce em Pernambuco, na cidade de Ipojuca, em uma fazenda canavieira, que é uma fazenda de cana de açúcar. O seu pai se chamava José. A sua mãe era conhecida como Vó Benta, apenas dessa forma, tá? José, que era o seu pai, trabalhava na lavoura, cortando cana, né, para a produção de açúcar. A sua avó, no caso, a sua mãe, que era conhecida como Vó Benta, não trabalhava na lavoura. Ela ficava na senzala, cuidando ali do espaço das crianças, enfim, como tinha naquele período da escravidão, que as pessoas separavam os homens, os mais fortes para trabalhar na lavoura, né, e os mais fracos para cuidar de afazeres, às vezes doméstico, entre aspas, doméstico, né, porque é claro que tinha sofrimento de tudo quanto é jeito. Nosso querido Zé Preto, quando nasce, recebe o nome de José, tá bom? Que era o mesmo nome de seu pai, José. É claro que nosso querido Zé Preto, ele também teve outros irmãos, porém a gente não vai citar aqui os seus irmãos porque foram em períodos diferentes, tá certo? Então a gente não vai citar os seus irmãos. Então quando Zé Preto nasce, ele recebe o nome de José, que era o nome do seu pai. Até então, José era chamado assim.
Porém, desde novo, desde ali dos seus 3 anos de idade, 4 anos de idade, nosso querido José, o nosso protagonista, era um escravo ainda, uma criança forte, muito forte, e um negro muito vistoso. Ele parecia, gente, ser até mais negro do que os outros negros, né? Vamos dar esse exemplo assim, tinha uma boca bem larga, o cabelo bem, como é que chama? Um cabelo bem de negro mesmo, né? Bem crespo. Então ele começa a ser chamado de Zé Preto. E adivinha por quem? Pelos capatazes. Sim, os capatazes chamavam o nosso querido José de Zé Preto, por ele trazer traços bem marcantes, né, de negro. Então ele começa a ser chamado de Zé Preto pelos capatazes da fazenda. Consequentemente, conforme ali o tempo vai passando, esse apelido, vamos assim dizer, começa a ganhar popularidade, né? E nosso querido José começa a ser chamado de Zé Preto por todos. Então aqui a gente já começa a entender aonde ele recebe aí este nome que é conhecido hoje em dia, tá? Então Zé Preto era José e se torna Zé Preto devido a um apelido que ganhou popularidade ali ao longo de sua vida. Mas bem, nosso querido Zé Preto vivia ali, ainda não ia para a lavoura. Lembrando que ele ainda estava na escravidão. Então, mesmo criança ainda, ele tinha os seus afazeres. Ou seja, querendo ou não, ainda ele trabalhava. Porém, quando ele completa seus 7 anos, aí que a tragédia começa. Seu pai acaba falecendo. Sim, morrendo. E eu sei que muitos podem pensar que ele acaba falecendo por capatazes, ou tentando fugir, ou apanhando no tronco. E não. Infelizmente, seu pai acaba falecendo por um acidente. Adivinha qual foi o acidente? Enquanto seu pai estava na lavoura cortando cana, ele acaba cortando a perna em um local na qual ele acaba sendo ensanguentado até a morte. Ou seja, acabou perdendo todo o sangue ali, perdeu tanto sangue que faleceu devido a um acidente. Infelizmente. É claro que Zé Preto, nosso querido protagonista, o filho de José, ele fica muito magoado, muito triste, enfim. Só que tinha um porém. O dono da fazenda, né, o patrão, perdeu uma mão de obra. E ele não queria perder uma mão de obra. Lembrando que ainda nós estamos no período da escravidão, da escravatura. Ele não queria perder mão de obra. Mas ele também não ia comprar outro escravo. Então o que ele decide fazer? Zé Preto, vem cá, você é um menino forte. Você vai substituir o seu pai lá na lavoura. E assim foi. Então Zé Preto, com apenas 7 anos de idade, já foi para a lavoura cortar cana, trabalhar. E é claro que não foi fácil, né, gente? Uma criança de 7 anos de idade trabalhando na lavoura, cortando cana, não é fácil. E Zé Preto, gente, ele trabalhava, vamos dizer assim, com raiva da vida, né? Ele sempre pensava que ele não poderia perder a vida dele como seu pai, trabalhando naquela lavoura e ainda mais como escravo. Então Zé Preto sempre estava com a cabeça, isso com 7 anos, gente, 7, 8 anos de idade. Só que quando o Zé Preto completa ali os seus 10, 11 anos de idade, vem a abolição da escravatura. Então, quando isso ocorre, muitos patrões, donos de fazenda, foram obrigados a dispensar ali os escravos, certo? E Zé Preto com 10, 11 anos. Você acha que Zé Preto pensou uma, duas vezes? Não. Com apenas 10, 11 anos ele decide, opa, era isso que eu queria. Eu não quero ter essa vida. Eu não quero morrer como meu pai faleceu aqui na lavoura, trabalhando como escravo. Não, eu vou sair daqui. Não importa para onde eu vá. Só que tem um porém, gente. A sua mãe, que ainda era viva, a querida Vó Benta, como era conhecida. Lembrando, deixa eu dar uma explicação. A Vó Benta, a sua mãe, era conhecida por ser uma ótima benzedeira, tá? Com as suas orações, com as suas rezas, ajudava os seus irmãos, ou seja, os outros escravos, e como também ajudava outras pessoas, até mesmo ali os donos da fazenda, os brancos, né? Pois bem, só que é o seguinte,
Neste período, quando a abolição chega, muitos escravos não tinham onde morar, não tinham onde ficar, não tinham sustento. Então o dono da fazenda simplesmente fez aquela artimanha. Olha, vocês estão dispensados, vocês agora estão livres. Porém, se vocês não tiverem lugar para morar, vocês podem continuar morando aqui. Só que a diferença é que vocês vão ter que pagar essa moradia com trabalho. Ou seja, antes eles moravam, eram escravos, né? E trabalhavam. Ou seja, continuou do mesmo jeito. Só que agora eles não eram chamados mais de escravos. Mas só que é claro, aqueles que simplesmente decidiram sair para o mundo, enfim, saíram. E isso foi Zé Preto. Já a sua mãe, a avó Benta, já estava um pouco mais de idade e resolveu ficar ainda, ou seja, continuar naquela fazenda, pois já estava velha, né? E não quis sair. Continuou morando ali e trabalhando. Pois bem, Zé Preto infelizmente se separa da sua mãe, porque ele não queria viver ali de jeito nenhum. Jamais. Então ele vai, adivinha para onde? Para Salvador. Lembrando que com 11 anos de idade, 11 anos, uma criança, ele vai para Salvador. Lembrando que Zé Preto nesse período já tinha muito conhecimento, mas ele vai para Salvador na esperança de algo melhor, ou seja, trabalhar, ganhar o dinheiro, ter a sua própria casa. Quando ele chega em Salvador, as coisas não foram bem assim não, né? Ele demorou um bom tempo aí a conseguir um trabalho. E enfim, conseguiu. Adivinha no que ele foi trabalhar? Ele foi trabalhar como uma pessoa que descarrega cargas. Ou seja, ele chega em Salvador e começa a trabalhar no porto, um dos portos ali de Salvador, onde os navios chegavam, atracavam com diversas mercadorias, frutas, utensílios, e ele ali com apenas 12 anos, vamos dar esse exemplo, 12 anos de idade, ele trabalhava descarregando essas mercadorias. Lembrando que com 12 anos de idade, nosso querido Zé Preto já era um negro forte, como eu havia falado para vocês. Até foi por isso que ele ganha esse apelido de Zé Preto, porque ele era bem forte, trazendo traços bem marcantes. Então é claro que com apenas 12 anos ele foi aceito para trabalhar. Recebia pouco dinheiro e não tinha moradia, não tinha um local para morar. Então Zé Preto, quando chegava à noite, ele separava algumas tábuas que muitas das vezes eram jogadas de algumas caixas e fazia ali uma pequena cabaninha na beira da praia para poder repousar e no outro dia já acordar para começar ali a trabalhar. E foi nesse período, tá? Nesse período aí que Zé Preto aprende uma coisa. Sabe o que? A capoeira. Sim, quando Zé Preto estava dormindo ali na beira da praia à noite, ele escuta um barulho. Quando ele chega para ver o que era esse barulho, ele vê alguns negros dançando. Só que ele percebe que aquilo não é uma dança não, aquilo era uma luta. E ele pensou consigo: eu posso aprender essa luta. Isso pode me ajudar de alguma forma. Pelo menos vai me ajudar a me defender. Então ali ele aprende a se defender, ou seja, ele aprende a capoeira. Então já temos aí que Zé Preto também é um capoeirista. Pois bem, só que conforme o tempo vai passando, ele percebe que aquela vida que ele estava levando não estava adiantando, ele estava praticamente vivendo como escravo também. Então ele resolve mudar. Ali Zé Preto já tinha conseguido alguns amigos e ouviu escutar de alguns amigos que no Rio de Janeiro as coisas parece que estavam fluindo mais para os ex-escravos. E Zé Preto, que sempre estava buscando uma melhora, não pensou duas vezes, partiu para o Rio. Lembrando que nesse período Zé Preto tinha ali por volta dos seus 15, 16 anos. Então ele partiu ali para o Rio. Chegando no Rio de Janeiro, pessoal, o que acontece? Zé Preto não tinha um dinheiro suficiente, não tinha trabalho e não tinha lugar para morar, não tinha moradia. Então ele começa a procurar, sim, lugares para trabalho.
e ele encontra o trabalho em uma fazenda. Naquela fazenda, a função dele, nessa fazenda que ele chega para trabalhar, a função dele era cuidar dos animais, cuidar da lavoura, cuidar da fazenda de modo geral. Ou seja, ele era faz tudo, serviços gerais na fazenda. Tudo que era preciso, o Zé Preto fazia, né? Só que tinha um porém. Ele não tinha lugar para morar, não tinha moradia. Só que ele conversou com o dono da fazenda. E o dono da fazenda disse: não, você pode morar aqui na fazenda. Enquanto você estiver trabalhando aqui, você pode morar aqui. Só que a gente vai descontar do seu pagamento. Mas onde que eu vou morar? Qual é a minha casa? Não, você vai morar na antiga senzala. Sim, Zé Preto, quando chega no Rio, ele vai para uma fazenda trabalhar e fica morando na antiga senzala. É claro que isso deixou ele revoltado. Só que de vez em quando à noite, né? Como ele perdia o sono muitas das vezes, porque ele não aceitava estar naquele ambiente, porque ele lutou para fugir desse ambiente, então muitas das vezes ele perambulava à noite, né? Ali no Rio. E o que acontece? Quando ele estava caminhando, ele viu outros negros roubando. Sim, ele viu negros roubando de homens brancos. E ele percebe que esses negros eram espertos. E o mais importante, ele percebeu que esses negros andavam bem vestidos e parecia ter dinheiro. É claro que Zé Preto cresceu o olho. Não pensou duas vezes. Vou tentar fazer a mesma coisa. E para Zé Preto era até mais fácil. Zé Preto era capoeirista, sabia se defender. Não deu outra. Zé Preto começou a praticar assaltos. Ele começou a praticar o roubo, tá? Em uma avenida. Pois bem, não demorou muito para que Zé Preto conseguisse dinheiro suficiente para sair dessa fazenda onde ele estava trabalhando e agora ir para um cortiço. Sim, era um cortiço ali na região do Rio, tá? Na qual tinha vários outros negros que também viviam ali. Então Zé Pretinho vai morar naquele local ali, naquele ambiente ali, tá? Com seus irmãos, enfim. E Zé Pretinho, pessoal, conforme o tempo vai passando, ali já por volta ali dos seus 20 anos, aí sim, Zé Pretinho já andava bem trajado, né, com uma roupa bacana, tá certo? Ou seja, já estava ganhando bastante dinheiro. Lembrando, o que ele fazia, o nosso Zé Preto? Zé Pretinho não, gente, Zé Preto. O que o nosso querido Zé Preto fazia? Ele praticava roubo, tá bom? Só que, vamos lá, tinha um pequeno porém. Zé Preto ganhou fama. Não só no meio dos ex-escravos, mas ele também ganhou fama em meio à polícia. Então a polícia meio que já estava de olho no Zé Preto. Era o homem que roubava utilizando a capoeira. Então é claro que a capoeira já não era bem vista. E uma pessoa utilizando a capoeira para roubar ainda, então é claro que Zé Preto já estava meio que sendo vigiado. E não deu outra. As pessoas, no caso os policiais, conseguiram encontrar onde Zé Preto morava. Em uma noite, o cortiço onde Zé Preto morava foi invadido pela polícia. Não deu outra. Zé Preto pegou o que tinha que pegar ali o mais rápido possível e ó, fugiu. É claro, ele não queria ser preso ou até mesmo ser morto pela polícia ali da época, os guardas da época. Então Zé Preto foge. Para onde que Zé Preto foge? Para uma favela, que no caso era chamado de Morro da Favela, que para quem não sabe é o morro ou favela da Providência, lá no Rio, tá? Essa favela, para quem não sabe, era repleta, ou seja, era composta de moradores ex-escravos
e de soldados também que vieram da Guerra dos Canudos. Então havia muitas moradias ali, tá? Então Zé Preto fugiu para lá no intuito de se esconder da polícia. Porém, o que acontece? Ele não tinha um lugar para morar também. E ele estava fugindo da polícia. A polícia rapidamente foi para o morro atrás de Zé Preto. Só que aí o que acontece? Quando ele estava bem lá no pé do morro, um senhor abriu a porta para ele. Sim, um senhor abriu a porta para ele. Zé Preto entra e se esconde ali. Vamos lá. Aí a história de Zé Preto começa a mudar também aqui. Zé Preto, esse senhor, que era chamado de Seu Antônio, era um ex-escravo. Era um senhorzinho já de idade. Infelizmente tinha problemas de saúde e não conseguia se sustentar direito. Infelizmente, aquele pequeno senhor, aquele velho senhor, Seu Antônio, morava sozinho. E convidou o Zé Preto para morar junto com eles. Com ele, né? No entanto, que Zé Preto pudesse sustentar ali a casa, né? Sustentar aquele pequeno barraco, porque ele não tinha mais condições de trabalhar e de fazer nada. Você acha que Zé Preto pensou duas vezes? Não. Ele falou, é aqui mesmo que eu vou ficar. E isso foi por um bom tempo. Zé Preto não trabalhava, cometia ali os seus roubos, os seus assaltos, e sustentava e cuidava daquele bom senhor que abriu as portas para ele quando Zé Preto precisou, tá? Só que aí a gente vai para uma outra parte da história que também é muito importante. Nesse período aí, pessoal, Zé Preto tinha por volta dos seus 23 anos de idade, 25 anos, vamos colocar aí, 25 anos de idade. Zé Preto já tinha conhecido várias mulheres, já tinha se apaixonado por várias mulheres, já teve contato com várias mulheres, porém nada muito fixo, nada muito sério. Só que aí, um determinado tempo, aquele senhor, Seu Antônio, né, recebeu outros negros na sua casa, que era conhecido de Seu Antônio, era conhecido dele. Era também alguns ex-escravos, filhos, né? Ou seja, eram ali 4 pessoas. E entre essas 4 pessoas, tinha uma negra muito bonita, que não deu outra. Zé Preto se apaixonou na hora. O nome dela era Ana. E é claro, ela tinha 17 anos de idade. Não tinha nascido no tempo da escravidão, mas ela sofreu bastante na vida. Não deu outra. Os dois acabaram se apaixonando. Então vamos dizer que Zé Preto ali começou a namorar com essa menina, né? Com essa outra negra. E começou ali a ter uma vida maravilhosa. Zé Preto fazendo ali os seus assaltos, cuidando ali do nosso bondoso senhor que abriu as portas para ele, e junto com a sua amada que morava junto com ele, tá? Acho que se demorasse mais, Zé Preto teria até filhos, mas ele não chegou a ter filhos, tá bom? Lembrando, vamos lá agora para um outro fato da história. Zé Preto, gente, nesse período pegava sua amada, né, e ia dar volta na avenida. Quando ele ia sair com a sua amada, a nossa Ana, que era sua namorada, né, ele ia bem trajado, utilizando o chapeuzinho Panamá, sempre escondendo um pouco o rosto. Até então era uma forma de disfarçar ali da polícia, caso ele encontrasse a polícia. Então sempre um chapeuzinho Panamá e uma roupa mais elegante. Zé Preto não utilizava paletó nem gravata, mas ele utilizava uma roupa social, sempre intercalando duas cores, branco e preto, ou preto e vermelho, ou branco e vermelho, sempre intercalando duas cores, nunca uma cor só, mas sempre utilizando essas 3 tipos de cores ali, tá? Um sapato, é claro, bem bonito, lustradinho. E ele tinha um costume também, pessoal, de andar com uma navalha no bolso, caso fosse necessário. Lembrando que Zé Preto nunca tinha matado ninguém. Ele nunca chegou a matar uma pessoa,
tá bom? É claro, ele já chegou a ferir sim uma pessoa, já chegou a bater em uma pessoa utilizando a capoeira, feriu sim com a navalha, mas isso tudo no intuito, é claro, de se proteger. Ele já teve até oportunidades sim de matar um outro alguém, mas ele nunca matou, porque ele sempre disse que não importa que vida fosse, é uma vida e toda vida tem valor, tá? Pois bem, então em uma noite pacata, né? Lembrando que Zé Preto ganhava, né? Com os roubos que ele fazia. Então Zé Preto, quando saía com a sua amada, gostava de coisas boas. Uma boa cerveja, chegava num estabelecimento bom, andava bem arrumado. Quando ele saía com a sua namorada ali, era um negro enjoado, viu, gente? Lutou pra isso, né? Vamos assim dizer. Só que em uma noite, quando ele estava em uma pequena praça, ali perto do Morro da Providência, onde ele vivia, ele viu um casal de pessoas brancas e ele percebeu que esse casal tinha muito dinheiro. Ele viu ali uma oportunidade. O que ele fez? Ele pediu para que a sua amada, a Ana, fosse para a favela, fosse para casa, que esperasse ele lá, que ele ia fazer um negócio, um roubo. Só que esse ambiente aonde Zé Preto estava já era muito vigiado pela polícia. Por quê? Era um ambiente onde tinha muitos roubos. Então a polícia naquela noite estava em peso ali. E Zé Preto não percebeu isso, porque a polícia até então estava escondido. Até então na intenção de capturar alguns bandidos ali. Zé Preto foi roubar esse casal. Até então Zé Preto conseguiu, mas a polícia partiu para cima. Zé Preto fugiu rapidamente. Zé Preto até conseguiu derrubar 2 policiais utilizando da capoeira. Mas é claro que isso não impediu com que os outros que estavam atrás continuassem a perseguição. Então, Zé Preto foi correndo, né, para sua casa, para se esconder em meio ali à favela. Só que, quando ele estava bem no início da favela, tinha acabado de começar a entrar na favela ali, ele acabou sendo baleado pelas costas. Ou seja, levou um tiro nas costas. Ele estava correndo, a polícia atrás atirou, pegou nas costas e foi um tiro fatal. Sim, fatal. Zé Preto cai no chão e morre praticamente na hora. Levou ali poucos segundos para ele falecer. Então Zé Preto falece, fugindo e sem se despedir da sua amada. Sim, foi assim a morte de Zé Preto. Só que aí você deve estar pensando, Zé Preto, quando ele morre, o seu espírito deve ter ficado perdido. O seu espírito foi para um umbral. O seu espírito deve ter ficado confuso, com raiva, com ódio. E a resposta é não. Quando Zé Preto falece, ele aceitou a morte. Após a morte, o desencarne de Zé Preto, quando ele chega no plano espiritual, ele aceitou a sua morte. Ele reconheceu que durante a sua vida, é claro, ele fez muitas coisas boas, ajudou muitas pessoas, tá? Mas ele também cometeu muitos erros. E ele estava disposto a pagar pelos seus erros, caso fosse preciso. Mas não, ele não foi para nenhum lugar tenebroso. Zé Preto era um homem de muita consciência, tinha muito conhecimento, muita sabedoria, e isso fez com que o seu espírito praticamente já trilhasse um caminho evolutivo, por assim dizer. Lembrando que ele praticava roubos e assaltos enquanto era vivo, porque era uma das únicas maneiras que ele tinha para sobreviver, né? Infelizmente, pós-escravatura, muitos negros foram obrigados, né? Fazer o quê? Então, Zé Preto vai para o plano espiritual. Só que você acha, olha que incrível, você acha que o seu trabalho, o trabalho de Zé Preto acabou? Vocês estão enganados. Zé Preto construiu muitas amizades ao longo da sua vida. Lembrando que Zé Preto morre ali com seus 29, 30 anos, para completar 30 anos, ou seja, faleceu bem cedo, bem novo, praticamente 30 anos ali.
Mas ele conquistou muitas amizades ao longo da vida, principalmente na favela. Quando ele falece, os seus amigos, muitos da favela, ainda chamavam por Zé Preto. Muitos diziam assim: nossa, e se Zé Preto tivesse aqui? Nossa, e se Zé Preto tivesse aqui, ele poderia ajudar nós. Nossa, que saudade do Zé Preto. Nossa, que Zé Preto nos fortaleça, que Zé Preto nos dê força para fazer tal coisa, que Zé Preto faça isso, porque ele era um homem sábio, ele era um homem conselheiro em vida, ele orientava as pessoas e ajudava muitos ali da favela. Então, mesmo após o seu desencarne, muitos moradores sentiam falta de Zé Preto e viam no nome dele uma forma de amparo e convocavam o nome dele ou pronunciavam muitas das vezes o nome dele. Então, Zé Preto, é claro, ele não começou a incorporar de forma imediata, isso levou, é claro, um determinado tempo, mas Zé Preto já fazia o seu trabalho espiritual, auxiliando, protegendo aqueles que chamavam por ele, ou aqueles que precisavam, aqueles que passavam pela mesma situação que ele, aqueles que precisavam mudar de vida. Zé Preto já estava realizando seus trabalhos. Porém, é claro, depois de alguns anos, Zé Preto começa a se manifestar dentro das famosas e conhecidas macumbas cariocas. A famosa macumba carioca que se inicia, né, em uma roda de samba, uma roda de escravos ou roda de macumba para alguns. Zé Preto sempre foi um homem alegre, divertido e começa a se manifestar desta forma, dessa maneira, trazendo aí os seus conselhos, as suas orientações e a sua alegria também aí para as pessoas. Olha que interessante, hoje em dia Zé Preto já se manifesta dentro das macumbas cariocas, dentro da Umbanda, do Catimbó, da Jurema, da Quimbanda, até mesmo do Candomblé. Onde for preciso, Zé Preto vai estar. Olha que história bacana, hein, gente? E aí? Você conhecia essa entidade, Malandro Zé Preto? Agora você conhece. E merece a sua curtida? Eu acho que merece, hein? Eu acho que esse vídeo merece sua curtida. E você vai poder compartilhar esse vídeo com um amigo seu? Compartilha, gente. Compartilha com um amigo. Lembrando que se você quiser saber de uma história de uma entidade aqui, basta ser inscrito no canal, é claro, deixar o seu comentário, a sua sugestão nesse ou qualquer outro vídeo postado. Pois bem, agora vamos falar das características, personalidade, formas de trabalho, como é que essa entidade trabalha, como é que ela atua, onde é o campo de atuação. E eu já vou colocar o meu chapeuzinho aqui, porque é isso mesmo. Sim, quando ele se manifesta, ele tem um costume de já usar um chapeuzinho parecido com esse aqui, chapéu Panamá. Normalmente ele utiliza um chapéu tampando bem assim o rosto, né? Que tradicionalmente era o que ele usava enquanto vivo, tá bom? Fora isso, também ele vai utilizar o que? A roupa social. Ele não usa gravata, nem paletó, apenas uma roupa social, sempre intercalando duas cores. As cores de Zé Preto é o preto, o branco e o vermelho, tá bom? São as cores utilizadas por ele. Então ele vai utilizar duas cores, sempre intercalando, ou vermelho e branco, ou vermelho e preto, ou branco e vermelho, ou branco e preto, sempre intercalando essas cores. Lembrando que, já que eu estou falando de cores, isso também se agrega às cores de velas para essa entidade, caso você queira fazer uma firmeza, acender uma vela para essa entidade. Pode ser tanto vermelho e branco, branco e vermelho, preto e vermelho, sempre intercalando uma dessas três cores, tá bom? Vamos lá. Quando o Zé Preto se manifesta, ele vem de forma elegante, bonita. É uma entidade bem dançante e alegre. Mas não vamos confundir aqui por ele ser alegre, uma entidade dançante, conselheira. Não fique pensando que ele não é direto e objetivo nas suas palavras. Ao contrário, ele é muito direto e objetivo nas suas palavras. E uma coisa interessante. Odeia desonestidade e mentira. É uma pessoa que é uma entidade que tem uma percepção muito aguçada. Se você chegar perto de Zé Preto, a entidade, e te falar algo que não seja verdadeiro, a percepção dele capta na hora. Aí você vai escutar, porque como eu disse, ele é direto. Uma coisa interessante que essa entidade adora é aprender. Isso faz com
que Zé Preto seja um ótimo ouvinte com seus consulentes. Sim, porque através de ouvir, ele aprende muito com outras pessoas, até mesmo com os próprios encarnados. Então, Zé Preto, sim, é uma entidade ouvinte, escuta os problemas, escuta os desabafos, e aí vai dar o conselho que seja preciso e necessário. Agora, uma outra curiosidade. Se você lembra da história que a gente falou, você lembra que a mãe dele, a chamada Vó Ana, era uma benzedeira? É claro que hoje em dia não é muito comum a gente ver malandros, entidades dessa linha, fazendo benzimentos, não é? Porém, Zé Preto é uma entidade, sim, que realiza benzimento. Em vida ele aprendeu, sim, fortes orações, fortes preces com a sua mãezinha querida, que não teve notícias, infelizmente. Então, Zé Preto realiza benzimentos. E como já disse, é uma entidade que dança muito, alegre, gosta de uma boa cerveja, mas também utiliza umas outras bebidas, que vamos lá. A cerveja, também utiliza a cachaça e também a garapa de cana. É uma bebida que pode ser oferecida a ele. Então, essas 3 bebidas são as preferidas para essa entidade, tá bom? Vamos aqui para a comida. O que essa entidade come? Normalmente são petiscos de boteco, né? Comidas de boteco, torresmo, o aipim, no caso a mandioca, a calabresa. Todos esses alimentos que são servidos aí em bares são oferecidos também e ofertados a Zé Preto. Uma outra curiosidade, se você me perguntar, posso fazer um padê de Exu ou um padê tradicional para Zé Preto? Na verdade, não é costume oferecer padê para Zé Preto. Caso você queira fazer uma oferenda, é mais fácil firmar uma vela e oferecer uma bebida. Caso você queira dar algum alimento, opte ali, às vezes por uma mandioca, né, um aipim, um torresmo, né, uma calabresa picada, um salaminho, algum petisco de bar, tá bom? Pois bem, a outra questão é, nos seus trabalhos, ele pode sim fazer a utilização de bengala. Lembrando que a utilização de bengala vai depender muito de cada médium e vai depender muito da doutrina de cada terreiro. Lembrando que em vida, Zé Preto também utilizava bengala em ocasiões especiais. Normalmente quando ele saía com a sua amada, tá bom? A navalha, com certeza é o material de trabalho desta entidade, tá bom? Ah, e uma coisa, sim, é uma entidade que pode usar um sapato ou pode optar por usar sapato. Lembrando que também isso vai depender da regra de cada terreiro, tá certo? Ah, vamos falar como que ele se apresenta. Qual é a sua forma astral? Sua forma astral é de um negro bem forte e com uma barba bem feitinha. No caso assim, uma barbinha aqui assim, um cavanhaque, né, com bigode, mas bem feitinha. Não é nada mal feito não. Campos de atuação, horários, melhor lugar para fazer oferenda. Vamos lá. Campo de atuação de Zé Preto é em todos os lugares abertos. Todo lugar que é aberto é o campo de atuação de Zé Preto. Rua, bares, favelas, tá? Lugares mais abertos, tá? As suas oferendas são oferecidas nesses ambientes, na rua ou no pé do morro. Em algumas ocasiões pode ser oferecida também na porta de um bar, na porta de um boteco, tá bom? Então esses são os lugares de oferendas aí desta entidade. E aí, gostou? Agora você conhece um pouco sobre esta entidade? Se vocês me falarem qual que é o melhor dia para oferecer ou para ofertar essa entidade, no caso seria o sábado, que era o dia de alegria do seu Zé Preto. Era o dia tradicional na qual ele pegava a sua amada e saía aí para dar a sua volta. Então o sábado é o melhor dia aí de atuação ou para fazer uma oferenda ou para agradar aí esta entidade, tá certo? O horário, é claro que a preferência é que seja mais à noite. Praticamente isso. Conheceu um pouquinho sobre essa entidade? Espero que sim. Lembrando que no próximo vídeo a gente vai falar dos médiuns que trabalham com essa entidade. Ou seja, é muita coisa, né, gente? Então acompanhe o canal para você não perder nada, né? E não esquece de se inscrever e deixar sua sugestão aqui abaixo.
A gente analisa toda sugestão, faz uma pesquisa e, se possível, a gente traz aqui no canal para vocês, certo? Gostaram? Então curta. Pessoal, é isso. Espero que todos tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo. E saravá, malandro Zé Preto.